o que eu achei interessante foi a quantidade de deputados federais que também estavam lá. E eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui, quero falar, sim, o nome de todo mundo. Bia Kicis, Evair de Mello, Sargento Gonçalves, Marcel Van Hatten, óbvio, Nicolas Ferreira, deputados estaduais, Caporeso, Bruno Engler, que é o candidato também à prefeitura de BH. E eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês também que estão nos ouvindo. A gente chamou vários partidos políticos, tiveram muito mais partidos lá do que o PL. Tinham pelo menos 5, 6 partidos políticos lá no caminhão, tá? É importante frisar isso, porque é uma pauta suprapartidária. É uma pauta suprapartidária. É uma pauta de sobrevivência do Brasil. E o Adriles falou uma coisa legal, Gustavo, que eu queria trazer também, que da mesma forma que o Brasil pode exportar e está num processo de exportação do vírus, de um tirano dentro do judiciário, um cara sem freio, um abusador contumaz, um serial killer da Constituição, a gente também pode ser uma referência para o mundo oferecendo o antídoto para isso, se a gente conseguir se organizar e furar as bolhas. E daí entra nessa questão, né? Por que a gente faz o pichuleco? Vamos colocar a matéria da Oeste aqui. O pichuleco, você acha que eu gosto de um boneco gigante? Você acha que eu acho legal um boneco gigante? Não, mas é uma mensagem, a gente está mandando uma mensagem, da mesma forma que a gente está mandando mensagem para o Tarcísio, para os governadores, porque é difícil furar bolha. O valor econômico é um lugar de bolha furada. Eu quero achar um jeito de entrar ou da gente conseguir colocar alguém no valor econômico para começar um trabalho de furação de bolha. Estou dando exemplo só do valor econômico, mas isso com a ajuda de pessoas que têm perfil de liderança, que têm perfil político, que, né, extrapola as bolhas, a gente conseguiria fazer isso numa velocidade que, eu ouso dizer, né, dá tempo para salvar o Brasil com a ajuda dos governadores. Sem a ajuda deles, a gente vai lutar muito, mas vai ser sempre mais difícil. Sem dúvida, Marco. Eu acho muito bacana esse que o Adriles trouxe, né, da questão de a gente estar exportando um modelo de ditadura perfeita, que me lembrou muito o Aldous Huxley, né, no Admirável Mundo Novo, que é uma outra ficção distópica, né, que ele fala a ditadura perfeita terá áreas de democracia, exatamente o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, áreas, democracia entre aspas, né, aquela democracia, inclusive, que o Moicano, que furou a bolha, fala no livro, né, do livro que ele trouxe é justamente isso, democracia, o Deus que falhou. Essa democracia que a gente tem hoje no Brasil, ela não ela obviamente é um Deus que falhou, ela não é a democracia que nós gostaríamos, então, mas eles continuam usando o nome porque é um nome aceito, né, em várias bolhas, né, em várias rodas, em vários meios, então, eles continuam dizendo que estão defendendo a democracia contra as ameaças. Vamos lá. Outro ponto, e aí, para começar, eu tenho que falar, assim, parabenizar de novo vocês, porque isso é uma iniciativa de vocês, desde o início eu tenho acompanhado, vocês têm insistido muito na questão de mobilização popular, e é fundamental, isso é fundamental, então a gente deve muito a vocês, por conta disso, né, vocês insistiram desde o início, tu, Adriles, desde o início de fazer essas manifestações, foram agora para o terreno do cara que está ali embarreirando, que tem a chave, né, de abrir uma porta para a liberdade, que é o Pacheco, e dificilmente vai fazer, a não ser que seja muito pressionado, e aí, de novo, eu volto à questão da pressão, e aí eu tento explicar agora os porquês que a gente não está conseguindo furar a bolha. Um deles, ao que me parece, é que as pessoas estão muito envolvidas, ou seja, a mobilização delas hoje está muito envolvida na questão eleitoral, e não só para essa eleição, mas o que eu vejo muito é a mobilização dos brasileiros em função do voto nas eleições. Vamos nos mobilizar, vamos fazer passeatas, vamos fazer manifestações para votar no presidente Bolsonaro ou para votar em alguém de direita, mas é muito além disso que a gente precisa ir. A eleição é um pequeno, mas bota pequeno pedaço do processo democrático. Ela não é a democracia. A eleição não é sinônimo de democracia. Só vê que na Venezuela, em Cuba, na China, tem eleições. E são ditaduras escancaradas. Então, eleição não é sinônimo de democracia. A gente tem que pegar essa mobilização que as pessoas fazem, que essa semana agora, que é uma semana decisiva, e aí, de novo, parabenizo o Adriles, que no último final de semana de campanha, que ele poderia estar percorrendo a Paulista, pedindo voto, ele foi lá porque ele tem uma consciência histórica de um horizonte maior, que a pauta prioritária agora é essa. A gente não adianta a gente ter eleições se a gente não tiver liberdade, porque a gente não vai resolver o problema do país com eleições, a gente vai resolver o problema do país por meio da mobilização, por meio da guerra cultural, por meio da ocupação de espaços. Então, é fundamental que a gente expanda isso para além da questão política,
porque isso não é mais sobre política. Fala, sim, sobre política, tem, digamos assim, os principais atores são políticos, mas isso interfere na vida de todos nós. Então é além da... eu não gosto muito de política. Pois é, mas isso interfere na tua vida de qualquer maneira. Hoje a gente ter uma rede social do tamanho do Twitter, do X-Fora no Brasil, é ridículo, e a gente simplesmente normalizou isso. A rede social foi sequestrada, o ministro da Suprema Corte está exigindo resgate para devolver, e a gente está achando que está tudo certo. Não está tudo certo, está tudo errado. Então, assim, primeiro, a gente tem que mudar um pouco essa questão da mobilização popular para além da questão eleitoral. As eleições são fundamentais, mas elas não vão resolver o nosso problema. A gente tem que entender que isso interfere na vida de todos. E, sim, trazer atores, não só políticos, mas tentar trazer pessoas de outros meios que falem com outros públicos e que levem essa mensagem adiante. O Moicano, por exemplo, é um exemplo disso. Agora, tem outros aí, pessoas que podem, né? A gente tem pessoas públicas que podem levar esse recado adiante, não apenas políticos, porque o político sempre vai ter aquele cálculo, né? Vou ver o que eu ganho com isso, o que eu perco, se é o momento de eu falar, e é importante hoje que todos nós falemos sobre isso.